hoje já trabalhando no capítulo 12 de forma direta. A leitura a partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que ia crescer em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E partiu Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se daí para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Bom, vamos ficar só com a leitura dessa primeira parte, que fala especificamente das promessas feitas por Deus a Abraão. A segunda parte desse capítulo já fala de um outro movimento que seria a ida de Abraão ao Egito de expulsão da fome que vigorava já na terra de Canaã. Então vamos ver aqui, em linhas gerais, para que a gente possa ter aquela visão linear e depois tentarmos trabalhar um pouco mais, buscando aqueles componentes simbólicos, uma verificação dos ensinamentos aqui contidos. Bom, o que vamos observar no primeiro versículo é que há um diálogo. O Senhor se dirige. O Senhor disse. Então aqui nós temos um dado importante sobre como as promessas acontecem. Nós muitas vezes lançamos o nome do telefone daqui para lá, mas esse telefone vem de lá para cá. Então as promessas, elas são dirigidas de forma muito direta dos planos superiores para todos nós que nos colocamos, definindo uma trajetória a partir de um olhar muito mais amplo do que aquele que nós temos na relatividade de nossas vidas. Então, quando nós estamos no plano da Terra, a nossa visão ou o nosso campo de percepção, ele acaba sendo limitado, o nosso horizonte é limitado. E quando nós temos aquela definição do Senhor disse como a promessa, e aqui nós temos a promessa ou o código dessa aliança proposta pelo Senhor. Nós temos uma percepção muito mais ampla que permite uma linha do tempo visualizar questões que, numa condição imediata, não tem nenhuma solução. É aquela colocação que muitas vezes nós falamos. Quando nós olhamos e não vemos nenhuma saída, nós não temos saída, estamos totalmente fechados, aquilo que o homem não tem saída, não tem uma válvula de escape, para Deus ter uma estrada movimentada. Então é essa questão da promessa
E aqui nós vamos visualizar exatamente essa proposta. Que o que vai aqui, como assim? Como assim que isso possa acontecer? Porque como nós observamos, o que foi dito foi algo muito desafiante para Abraão. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então aqui nós temos uma visão da situação de Abraão. Abraão encontrava-se possivelmente não em Arã, veja bem, da terra de seu pai. Alguns chamam de farinha, seria retornado. Então a promessa foi nas origens, das bases, porque a terra era do pai, vejam bem, terra de seu pai. Então, geograficamente poderia ser, mas aqui nós sabemos que a proposta é muito além. Então nós temos uma condição de estabilidade num piso pessoal, aquele piso que retrata toda uma construção pessoal e daqueles que estão vinculados a ele e a sua parentela. E aqui nós temos uma proposta: vamos mudar de piso. Não é mais esse o piso que deveria ser o piso de vida para você. E diga bem, e da terra, da parentela e da casa de teu pai, para a terra, a terra que eu te mostrarei. Há aqui uma definição de terra, porém, essa definição não delimita o espaço dessa terra, porque eu te mostrarei, é algo do futuro, não está fechado. A terra existe, mas eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar essa terra otimamente. É algo que vai acontecer. E partirei uma grande nação. Então aqui nós temos uma condição importante. A terra, e nessa terra, uma grande nação. Essa grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, uma grande nação, e aqui, na bênção, vem um dado interessantíssimo. Engrandecerei o teu nome. Vejam bem, lá atrás, o que Nimrod fez? Vocês lembram? Nimrod. No 10, versículo 8. E Cuxo gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Tá certo? Esse começou a ser poderoso na terra. Depois, mais para frente, quando nós estudamos Babel, nós temos que teria sido ele aquele que edificou Babel, não foi? A proposta veio a partir de Nimrod. E disseram: ei, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toca os céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então aqui existia a necessidade de uma nação grande, para a proposta de Nimrod, e um nome também grande, como construção a partir do desejo do homem. Na promessa, qual que foi a promessa para Abraão? Aquilo que o homem queria. Perceberam? Perceberam a colocação? O que foi dado como o prêmio, o resultado, Abraão teria tudo aquilo que Nimrod quis construir. E como uma demanda profunda do seu ser. Aqui é a proposta de existir, tá? A gente vai observando a diferença, onde está o ponto que distingue a geração de cães e a geração de fé, tá? Tem, acolhe aquilo que é a proposta que vem do alto, como
uma graça. Vamos colocar como graça? E na promessa é uma graça, não é? Não é graça explicitava. E tu serás uma bênção. Olha só, gente. Tu serás uma bênção. Não apenas o nome, não apenas as gerações, mas ele próprio, Abrão. Abrão será uma bênção. Então é um nome grandioso e uma bênção. Isso é muito importante. Ele como uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele como uma bênção abre espaço para uma multiplicação de bênçãos a partir de um próprio radiador. Próprio radiador de bênção. Por isso a gente fala que Abraão, primeiro da graça, com Abraão que inicia sobre um processo, mas a gente não tem a dimensão da grandeza dele enquanto personagem para a mudança na situação da terra, para uma condição espiritual diferenciada. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Então aqui, no versículo 4, até o 3 nós temos toda a promessa. Toda a promessa. Mas, para aceitar a graça, para receber a graça, era importante que ele aceitasse. Tá? Aceitasse, aí nós retomamos as situações anteriores. Qual é o componente da graça? A obediência, né, gente? Então, essa obediência, seja, então, obedecer significa aceitar, acolher a proposta. Não poderia fazer até que quando falou com ele, ele já aceita. Mas ele só obedeceu, só aceitou porque ele acreditou, porque ele estava. Então, se a gente pensar também, não é também que eles fé, né? Todos tiveram fé, que eles obedeceram as propostas. Como a obediência, sem dúvida, tá? Porque não é uma subserviência, é uma aceitação. E aí que nós vamos mudando a condição que fé é essa. É uma fé só dogmática, uma fé que trabalha assim, nós vamos fazer isso, eu tenho com você. Não. É uma fé dinâmica, porque é uma fé que realmente opera no sentido da realização daquilo que foi dito, que era a primeira condição. Você sabe, como consequência disso, você ganha isso. Tá? O pacto foi isso. Você sai, muda de piso, vai para a terra, esse aqui é a condição. Em consequência desse movimento de mudança, entende? Nós gostamos de mudar. Mudança da santa, né? A gente pode mudar o modo de lugar, né, gente? Nossa, tão pesado, está tão cheio de vida, né? Tem que tirar os estoures de dentro para poder mudar. Não mexer tudo, não deixa do jeitinho que está. É manter o mesmo tipo. O versículo 1 fala de um desposamento total, né? Sai da tua casa, da tua parentela, da terra, e casando com a parábola das bodas, Jesus fala aí das saídas. Vocês pensam no que seria esse despojamento? O que a gente tem que desapegar? É um esvaziamento total de conceito, de preconceito, do meu modo de vida. O que seria fazer se esvaziar, no seu entender? Porque o que eu achei mais estranho é da tua parentela, da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai. Não falou para desligar do pai, mas é um desligamento total de tudo. Está muito radical assim. Mas então vamos colocar como que foi dito. Sai da tua terra,
e da sua parentela e da casa do pai, não é do pai. Não é do pai, é da casa do pai. Quer dizer, tem uma vinculação com o pai ainda, né? Não, da casa. É, da casa. Então vamos colocar a casa que não é sua. Essa casa não é sua ainda. A casa é do teu pai. Tá? Então, quando a gente pensa na casa, o que é a casa? O que é a casa? A casa é uma construção que envolve primeiro alicerce, que envolve planos interativos a partir das paredes que nos permitem relacionamentos pessoais, uma construção de um telhado que envolve a proteção, muitas vezes essa proteção espiritual, foi uma construção edificada pelo pai. O pai fez essa casa. E nós estamos na casa de nossos pais até hoje. E aqui nós temos o passado como sempre nosso pai. Então o movimento é um movimento de mudança, mas não é uma mudança geográfica apenas. Não pode ser uma mudança geográfica. Se fosse uma mudança geográfica, nós teríamos aqui só um dado histórico. Vamos ampliar, vamos multiplicar e vamos encher a terra. Nesse sentido. Mas aqui nós temos que pensar de outra ordem espiritual. Nós comentamos, algumas semanas atrás, que na cultura judaica nós teríamos uma condição clássica que a pessoa deveria ser sepultada onde? Na terra dela, na terra onde ela nasceu. Gente, nós temos vez? Aqui a proposta é o seguinte: você não vai se sepultar nessa terra, não. Você tem que mudar de piso. E você tem que estabelecer aquilo que a cultura diz. Porque onde você venha ser sepultado, este novo lugar será a sua casa ou a sua cidade, a sua terra. Então a questão do sepultamento aí, como se fechou a experiência, como se fosse vivi e agora finalizou a minha experiência. Então é você sepultar onde? O pai de Abraão foi sepultado onde? Ele não foi sepultado no morto. Vocês lembram do nosso comentamento? Então ele já pegou Arão como sendo o seu novo filho. Ele já deslocou e mudou. E a minha terra agora é aqui. Então ele mudou. E é interessante que é o norte, né? Vai subindo. Ela está geograficamente, mas tem uma mensagem, né? E aí, isso é importante aí. Só para me mostrar a pergunta do Raí, é que esse despojamento não é por acaso, não. Esse despojamento é em consequência do comprometimento com a causa. Entendeu? Então, eu vou dar até um exemplo. Nós estamos aqui hoje, todos nós. Nós estamos aqui hoje, nós deixamos nossa casa, nossa parentela, deixamos nossa cama com dia de sol. Por quê? Nosso comprometimento que nós temos com essa causa nossa. Então não há despojamento nem comprometimento. E Abraão estava comprometido com a causa do meu. E formou uma nova física, uma nova terra. E na verdade, a contribuição para a humanidade de Abraão passa pelo Deus único. Eu reconheço, ela seria representaria as nossas soluções? Sem dúvida. Tudo aquilo que a gente acredita que é verdade, deve ser. Depois você fala assim, gente, não era bem assim. Não era bem assim. Tudo vai virar um pessoal, né? Um pessoal. Nós aprendemos aqui há alguns anos com nós, todos devem se lembrar, que honrar pai e mãe seria honrar os instintos, né? Que são a base, né? Da nossa caminhada evolutiva. Então, quando eu abandono pai e mãe, honrar pai e mãe seria respeitar ou honrar os nossos instintos. Porque nós, pessoalmente, nós sentimos ainda que quando
qualquer coisa que detona o meu lado sombra, o meu instinto emerge imediatamente, né? E eu reajo mesmo como na fase anterior. Então, esse honrar pai e mãe não é falar assim, vou deixar você para lá, mas eu vou caminhar em outra direção. Sempre respeitando a força que os instintos ainda exercem sobre nós. Eu entendi que eu não posso abandonar, desprezar meu pai e mãe. Eu tenho que honrar meus instintos, a base do meu piso para o homem, né? Para a consciência contínua, mas eu abandono. Estou tentando abandonar, mas lembrando-me que eles foram o piso da minha ascensão como homem. Poderia se encaixar nisso, esse abandono na casa? Sem dúvida, nós poderíamos, e aqui nós temos um dado importante. Onde foi feita a promessa? A promessa foi feita no piso de origem. Tá? O piso de origem. Então, quer dizer, a promessa não será feita quando a gente for anjos, não? Tá certo? A promessa não será feita, aqui que nós colocamos essa linha do tempo, que é lá na frente. Quando você for anjo, então você vai ter uma terra, seu nome vai ser abençoado. Você está vivendo nessa condição, tá? Aqui, né? Já está em sintonia. Então, a promessa vem como uma expressão da graça divina, definindo o seguinte, que há um investimento e uma fé de Deus no ser humano, que a gente fala da fé de Abraão, porque nós estamos desmontando que Deus confia em nós também, né? Não tem o que dizer? A confiança de Deus é nossa. Eu estou investindo em você. Eu acredito no seu potencial. Você faz desse jeitinho, porque eu confio que você vai chegar nisso. E você vai ter você vai ter a terra, vai ter uma grande nação, vai ter um nome, e você será uma bênção. Olha só isso. O investimento de crença e de fé de Deus, do Pai, do Senhor, nessa pessoa que está no peso original, aqui de origem mesmo. Então a promessa nesse ambiente aqui é muito significativa. Agora, você falou de onde que Deus faz a promessa. Eu estou pensando no quando. O Senhor disse, o Senhor está dizendo sempre. Será que eu estou confiando no que é dado? Então vamos colocar assim, vamos falar quando é que a promessa. Vamos nos apoiar no texto, tá? No texto, já que o texto aqui não foi referente de reflexão. Quando foi que, na sequência dos passos, isso aconteceu? Tera já tinha morrido, né? E foram os dias de Tera 205 anos e morreu Tera em Harã. Então a gente poderia inferir que morreu lá, aí Adão pegou e foi para o dentista. Gente, pai morreu. Tá? Imaginemos. Não vai ser aqui não. Tá? Imaginemos. No momento de luto, no momento de dor, no momento de reflexão, quando você busca o seu filho antigo, tá? Que é aquilo que é a sua segurança, tá? E aí eu falo assim, gente, foi feito toda essa empreitada, comprar essa terra, essa confusão toda, essa luta, e pai morre. Pai morre. Justo lá. Então eu volto para cá, porque eu conheço, tá? Volto aqui que eu conheço, porque a minha ficava aqui que eu conheço, e aí, quer dizer, aí ele ganhou uma injeção de ânimo. Então quando que acontece? Quando a gente não tem mais motivação, quando nós estamos saturados, quantas outras coisas nós poderíamos colocar? Quando você já investiu, e acha que não aconteceu nada, assim, foi tudo embora. Pode ser um momento que você está mergulhado em si mesmo, você faz assim, se eu voltar para a única coisa que eu conheço. Eu vou ser lavrador de novo. Tá? Então, nesse momento, quando você mergulha, você fala assim, nossa, só isso que me resta. É isso que me resta. Então, nesse momento, quando você cai nesse estado, então, que é o seu piso anterior, o seu piso anterior, é o tal do fundo do poço, né? Você vai no fundo do poço. Processo aferidor, né, Denise? Vai no fundo do poço. Aí você pensa assim, tem mais jeito.
Aí que vem, né? Vem o impulso a partir, tá? Do diálogo, né? Nossa coração, né? Então o diálogo é que permite. Então, sai daí e vem pra terra, tá? Vem pra terra que eu te mostrarei. Você não sabe nem o endereço, não. Você não sabe nem o endereço, onde é que fica. Então é exercício a resposta é um exercício de fé mesmo. Mas é um exercício de fé que fala mesmo do movimento muito iniciante. Bacana isso, né? Hã? Yeah. É esperança. Sem dúvida que só é esperança. Diz o Rubem Alves, né, que otimismo é por causa de, né? É por causa de. E esperança é apesar de. Então a esperança é algo apesar de, né? Então a esperança dá acumulando na beira do abismo. Então se estiver morando na beira do abismo, apesar do abismo, você continua, né? Então é isso que aconteceu, né? Apesar de tudo que eu estava dizendo, ele escutou. Ele aceitou e obedeceu. Aí utilizou sua energia decisiva. Essa fé, na verdade, a fé a gente tem que ter essa certeza, porque a gente tem certeza de algo apreciado que a gente precisa de vida. Não é isso? E não seria então a gente ter certeza de existe e acreditar, porque nós somos espíritos divinos, nós somos lá no discípulos, nós tivemos esse contato com ele porque fomos diretor dele. Olha, caminhada. Olha. Essa seria uma resposta super lógica. Mas no nosso dia a dia, a gente vive mais esquecido do que é certeza do que é certeza. A gente vive mais nesse sentido. Então, teoricamente sim, a raiz estaria aí sim, né? Mas, pensando nesse texto, fiquei pensando nas fábulas, quais as fábulas que teria um sentido ou um ponto de conexão com o nosso estudo de hoje. E no início do livro, aquele que nós temos feito por relações, que nos ajudar nas reflexões, então, lá contém, ele, ao trabalhar, tem um discurso inicial no livro, e que o título do discurso é Os Coelhos. Eu acho que cabe até para nós refletirmos aqui. E aí ele diz o seguinte: observando as ações dos homens, cada dia mais me convenço de que elas se assemelham às dos animais. E para comprovar minha teoria, exemplifico com uma história que aconteceu comigo. Tendo saído para uma caçada de tocaia no galho de uma árvore, vi um coelho distanciando dos outros. Atirei nele e matei-o. O estampido fez com que todos os coelhos que estavam por perto fugissem rapidamente e procurassem segurança em cavidades subterrâneas. Mas aí a pouco, os coelhos voltaram à superfície e continuaram suas vidinhas, é isso que eu quero dizer, continuaram suas vidinhas alegres e corriqueiras, esquecidos do perigo que a pouco os assustaram. Não é automatismo. Mais do que comodismo, é automatismo. Tá? Esquecidos do perigo que há pouco havia, presenciado. Não age assim também a espécie humana, ameaçados por uma tempestade, os homens procuram proteção num posto seguro. Gente, tem a doença, a gente vai para o centro espírita, começa a rezar, faz novena, faz penitência, faz tudo, gente? Aí a gente se volta para Deus, para a força maior. Sara, cura,
estuda, resolve o problema, consegue um emprego, soluciona a pendência com a justiça, e as dificuldades, aí o que acontece, tá vendo? Volta para a vidinha. Então a gente, não precisa mais de um tempo, foi ótimo quando eu falei, foi excelente, ficou registro, né? Mas nós não mudamos efetivamente de piso. Nós não vamos para a terra, a gente permanece no nosso piso de origem. Esquecidos do perigo, que há pouco nos assustava, né? Ameaçados por uma tempestade, os homens procuram proteção no porto seguro, colocando em segurança a sua vida. Porque na verdade a gente quer segurança. No entanto, passado o perigo, ele se expõe novamente a outros temporais, quem sabe, até mais violentos. Aí são as ilusões. Temporais muito mais violentos. E para reforçar minha argumentação, cito ainda outro exemplo. Quando os cães, olha só, isso aqui a gente observa, né? Quando os cães passam por territórios estranhos aos que eles são costumeiros, provocam a ira dos animais locais, que a lativos e dentadas espantam os supostos invasores por pressentirem neles uma ameaça ao seu domínio. Não é isso que acontece? Os cachorros, né? Os cães. Passa aí um tanto de animais, o que acontece? Os do território que sempre ameaçados e tentam se defender. E aí vira aquela confusão, aquela briga. Não é assim, até hoje, com os jovens, o que é história de tanto? É isso. Não é isso que acontece? Quer dizer, esse território é nosso, não tem invadido nosso território, não. E tenta se defender a todo custo. Os homens se assemelham aos cães quando atacam o que é novo, por medo de serem por eles substituídos. Então, qual que é a resposta? Por que aquilo esvazia, por que não está? A resposta é essa. Por medo de serem por eles substituídos. É o medo. Então, nós estamos falando da busca por segurança e da nossa insegurança interna diante do novo. É muita insegurança diante do novo. O que será que é isso? Que terra será que é essa? Que pode ser terrestre, por onde eu teria de passar. E aí nós veríamos, né? O peixinho vermelho, a porta estreita que eu vou passar, que vai tirar minhas escamas. E eu tenho que mudar de comportamento. Eu vou ter que fazer dieta. Eu ficar mais magrinha para poder conseguir passar por essa frestinha. Assim, e aí ele coloca, olha só, que aí no contexto, né, como o escritor ele fala, assim acontece também com os escritores. E aqui nós poderíamos colocar com todos, com cientistas, com as religiões, com tudo. Mas eles, dentro do terreno deles, eles falam, assim acontece com os escritores. Dizem os mais antigos, abaixo o novo autor, que haja ao redor do bolo o mínimo de sócios. Essa é a regra do jogo e dos negócios. Vamos nos assegurar. Esse novo aí é uma ameaça. Todos são os homens. Não veem eles que, passado o primeiro impacto, as coisas se acomodam? Hã? É uma fábula é uma historieta que existe, que havia dois combustíveis com abóboras. Né? Levava a mesma mercadoria. Mas ao caminhar na estrada esburacada, as abóboras se mexiam. O combustível ficava com medo e descia toda hora para ajeitar as abóboras. Mas o outro continuou. A viagem chegou na hora marcada. Quando o outro chegou atrasado, você chegou na hora certa e suas abóboras não caíram. Eu toda hora que sentia que havia um movimento assim, eu parava, ajeitava a abóbora. É aí que está. Toda vez que a abóbora se mexia, você parava para ajeitar a abóbora. Eu não. Eu sabia que com o movimento as abóboras iam se ajeitando, né? Por elas próprias. Então, quando eu enfrento, né? Assim, uma situação muito difícil, eu me lembro da poeta e sei que com o tempo as abóboras vão se ajeitando, né? De uma e outra, às vezes até esfolando, né?
uma com a outra. Porque nós não temos paciência de esperar que as coisas, com o nosso esforço naturalmente, né? A acomodação natural, né? Porque o buraco da estrada são os nossos desafios, com os nossos familiares, com os nossos amigos e até com a nossa fé. Os buracos, que às vezes tiram as nossas abóboras do lugar. Mas aqui, então nós poderíamos colocar os dois, né? Os dois carroceiros. Um trabalhou a partir da construção exclusivamente sem a menor confiança. Ele teria que ser o agente total, né? Nimrod, acredita que só ele é capaz de fazer. E não existe uma intervenção ou uma ação divina que possa modificar o padrão da vida. Então, o nome vai ser grande se eu fizer. Se eu não fizer, não vai vir de graça, tá certo? Vocês percebem a colocação? O que ficou parando para acomodar as abóboras do jeito que parecia melhor, ele trabalhou com o Nimrod. Era o jeito que lhe parecia melhor. Vamos construir a torre até no céu, que ele chegava. Que são os nossos equívocos nessa condição, tá? Equívocos muito grandes. E aqui nessa condição de relação dele, nós temos a conclusão final dele é o seguinte: todos são os homens. Não vem eles que passado o primeiro impacto as coisas se acomodam? O novo ganha seu espaço muitas vezes sem invadir o espaço alheio. Porque tem lugar para tudo nessa vida, né, gente? Tem lugar para tudo nessa vida. E dali a algum tempo, sinto o sabor da novidade, tudo se ajeita. Tudo se ajeita. Até que apareça outra inovação e a história se repita. Tá? Então, quer dizer, tem lugar para tudo. Aqueles que se afinizaram com o novo vão ficar no novo. Mas esse automatismo, as coisas continuam. Dentro do mesmo padrão. E vós, a quem esse discurso se dirige, vós, em quem a modéstia, a grandeza se alia, que vosso nome receba aqui uma homenagem do tempo e dos censores pelo justificado e merecido no tempo. Então, quer dizer, foi um discurso feito para valorizar a condição que eu contém como alguém que chegou num contexto tão positivo de traduzir em histórias aparentemente simples os desafios, os grandes problemas que o homem enfrenta no seu dia a dia. E a moral da história muitas vezes é essa, né? O que você está por detrás de cada desafio dele. Eu posso acrescentar ela contém o comportamento humano do Hamed, tá? Quando Jesus, com a filha de Jairo, falou, Thalita curva, menina, levanta-se, né? Todos conhecem essa passagem. Tem uma frase muito importante que Jesus diz aos pais, né? E mandou-lhe dar de comer. Então, nós viemos à casa espírita, escutamos as explicações, o que podemos fazer, o que devemos fazer, o que conseguimos fazer, né? Nós viemos aqui, aprendemos muita coisa, porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? Não estou sabendo. Mas acontece que, segundo as palavras do mestre, ao mandar-nos dar de comer, nós temos, ao sair, após um estudo, né, um entendimento, nós temos que nos dar de comer. Mas qual comida? Qual comida? Não deixar de ter conceito, para a gente trabalhar isso um pouco. É a saúde da carapacia. Nós estamos saindo, né, dos nossos, esvaziando, né? Sim, nós não estamos esvaziando, foi a pergunta do Laís, nós estamos nos esvaziando, nós temos que preencher. E aí, com qual comida? Jesus já falou, qualquer dele, né? Qualquer dele? Então, todo mundo pode comer, né? Minha comida é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai de obedecer e aceitar, a minha comida é essa. Então, fazer a vontade do Pai. Eu queria que você diferenciasse, porque a Mariana trouxe uma fé quase que genética, né? Nós temos um gene da fé, a Mariana. Genética espiritual. Mas esse elemento aí está muito vinculado com a fé. Mas não me parece ser uma fé genética.
espiritual. Tá. Não parece uma fé trabalhada, conquistada, elaborada. É uma fé. Já não colocar vocês mesmo, uma fé genética. E que nós estamos vivendo, né? Será que ele tem da fé? Aqui no Brasil, Diz a ciência. Diz a ciência tem o dia da fé. Uma fé genética, uma fé. Você falou uma fé? Conquistada, trabalhada. Trabalhar. Trabalhar. Vocês já trabalho, foi isso. Se no trabalho, né, a gente tem a ação pessoal, né? Como que eu trabalho, como que a minha ação será conduzida para que essa fé trabalhada cresça e se manifeste. Cresça e apareça, né? Cresça e apareça. Então, na fé genética, nós temos esse jeito, que pode se manifestar ou não. Tá certo? Nós temos todos os jeitos que a nossa doença mostra ela se manifestar. Tanto que eles não falam que a ginástica do espírito é trabalhar a virtude. Dentro da visão doutrinária que doutrina espírita. Dentro da doutrina espírita, qual que é a proposta que é dita como comida que nós vamos fazer aqui para a gente, no dia a dia, para nos alimentar? A mais instruída. Com comida. Qual? O que mais? A caridade. A caridade? A salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Mas o próprio texto propõe uma total renúncia. Uma total renúncia. Uma renúncia daquilo que eu conheço, mas ao mesmo tempo todo um movimento trabalhado, não é? Todo um movimento que você vai ter que andar e é longe, viu? É longe, porque ó, eu vou te mostrar, tem um movimento, você vai caminhar. Então é uma questão. E olha só, eu vou te abençoar e você terá uma referência, e aqui vejam bem, a referência dele é violenta, que é uma referência para muitos. E falou o seguinte: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito no quarto. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos. Sabe no ouvido, gente? Ah, ele é isso. Criança, né? É os 75 anos. Na nossa avaliação numérica simbólica, a gente faz ele trabalho, então 7 mais 5, 12. Hã? Universalidade. 12. E 12. Mas aí 12 a gente repete, né? 1 mais 2, 3. Então é o momento do fechamento, é o momento simples. Então ele estava prontinho para fazer essa virada e a transformação. Tá certo? Então 75 anos, simbolicamente, porque não é uma questão cronológica, mas fala de uma série de conquistas fundamentadas numa vivência. E ele então sai desse momento de síntese. Então é um momento de síntese. Ele sai para o campo operacional. Ele tinha essa idade quando saiu de onde? De Arã. Então ele não sai de Arã. Ele volta para o Cristo, onde o pai morreu. Não foi? Foi. Então aqui foi o promessa. Esse tempo todo, que a gente não sabe quanto tempo ele gastou, nós temos que dar conta, eu não sei as contas não. Mas nós depois vamos até avaliar. Que a idade do pai, quando ele nasceu, então fala que a idade que ele teve. Nós podemos até fazer isso agora, se você quiser. Se alguém fazer isso, ele tinha quantos anos do pai? Aqui. 200. Não, mas aqui para. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naó e a Arã. Então, 70 anos divide-se a idade, né? Então, 70 anos. E ele morreu com quanto? 205. 205. Ele deixou 7 pessoas, né? Então, quer dizer, se ele viveu, então quando ele saiu, ele tinha 70, já estava meio diferente, não tá? Tá. Vocês viram que a conta aí não bateu? Então, vocês viram que é outra conta, né? Que na verdade é uma mensagem que o tempo espiritual é isso. E aí tem que bater, né? Vocês viram meu raciocínio? Não? Que tempo.
70, aqui, no 11:26. E viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã, os filhos. Esse pai, e foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera e Arã. Então, de 205 para de 70 a 205, quantos anos você vai? 135 anos. Você falou que Abraão tinha 75 quando saiu? Você viu, gente? Minha conta? Depois você fala. Viu o que eu pegou, né? Então, na verdade, o que conta aqui é essa proposta aqui, ó. Dentro da elaboração espiritual, ele chegou no ponto, ele já estava no ponto. Não era espiritual. Exatamente. E ele já estava pronto para fazer esse novo movimento, que não é um movimento de ano a ano, mas sim uma proposta para ali. Então ele estava aí com essa idade, capacidade dos filhos. Saiu de foi de Arã, gastou esse tempo aí, e foi nesse momento que ele saiu de Arã. E saiu como? E com quem? Tomou Abrão, a Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu filho, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, são os que ele conquistado. Todos os animais, o seu rebanho, tudo aquilo que eram os bens. Não esvaziou não, viu? Ele carregou tudo. As riquezas todas, que a gente vai quando você a gente tem, exatamente. Dessa construção que não é minha. E aqui ele pegou tudo, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido. E não havia sozinho, haviam adquirido. Porque era um trabalho de conjunto, era uma saída coletiva, era algo muito mais amplo do que só um deslocamento de um único ser. Tudo que haviam adquirido. E as almas que cresceram em Arã. O que significa isso? As almas que cresceram em Arã. Tinha gente quando ele chegou lá em Arã? Exatamente. Que eram das relações da descendência familiar dele, mas que estavam ali naquela região. Mas almas que lhe acresceram. O que aconteceu com essas almas? Elas se aproximaram e sintonizaram com o modo de vida, com a proposta de Abraão. Então não apenas que a vida é assim, de amigos. Se colocar num lugar e você falou assim, ó, fulana é minha segunda avó. Fulano é meu irmão. Então nós agregamos, a partir das nossas relações e do nosso trânsito na vida, almas que sintonizam com o nosso jeito de ser. E passam a fazer parte. É a nossa parentela. Olha só, pegou tudo. E a nova parentela também. Essas almas poderiam ser, sim, acresceram que escravos, poderiam comprar escravos. Mas poderiam ser também convertidos a uma nova vida, convertidos ao Deus único, tá? Essa turma agora faz parte do nosso grupo de estabilidade espiritual. Nós temos muito em comum, tá? Um grupo de afinidade. E é com esse grupo de afinidade que você vai para a terra. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. No início, definiu qual que era a terra? Agora já definiu qual que é? Agora vejam bem, que terra? Definiu qual é. Agora vejam bem. Olha só o desafio, o grande desafio. Sair de uma terra que era sua, ou onde ele estava estabilizado, e falou assim, você vai ser uma grande nação. Está fechado. Sem problema? Sem problema. Então nós estamos aqui na terra de Canaã. O que significa Canaã? Canaã representaria para nós
um grande desafio. Que tinha dono lá, gente. Então, como que o Senhor vai dar uma terra que já tinha dono? Já pensaram nisso? E aí? Mas lembramos dos conselhos. Fica na alma chamava Santo Antônio da Babilônia. Olha só, as origens, né? E tá melhor ali, né, gente? E Babel, né? Confusão e tarará. E a gente observa como que tem todo um registro muito profundo. E como que é nomeado a partir de uma percepção mesmo. Então, se nós pensarmos, agora definiu que terra é essa. Canaã. Mas uma terra que não tinha dono. Porque era comum que, especialmente as tribos de Tom e até de Jafé, até nas tribos de Tom e Jafé, darem as terras onde eles chegavam o próprio nome, isso é a questão do nome, tá? Dar o próprio nome à cidade. A cidade que representa essa grande casa, essa grande edificação. Isso é nosso. Uma forma de imortalizar, uma forma de definir o poderio e dar àqueles que estão ao longo das gerações um registro das raízes. Olha só, onde que começou. Mas aqui, o presente de Deus, não é um presente de igreja, não está, gente? Hein? Que promessa mais caprichada, hein? Tinha que ter muita fé aqui. Pensa, vocês estão comigo ou não? Vocês estão achando fácil? Porque tem do amor a gente vai. Mas vocês estão achando fácil? O desafio de Abraão? Gente, olha só. Porque eles sabiam muito bem, a história era clara. E que terra era essa? E o que ele ia encontrar? E vieram a Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até... Primeiro ele passou por aquela terra. Depois até o lugar de Siquém, até o cavalo de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Então quer dizer, tinha dono e os donos estavam lá. Então se nós pensarmos que os cananeus são nossos instintos estão lá. Estão lá. Moradores e donos da terra. Olha só, o nosso desafio é grande demais, né? Para poder fazer mudança. Eu estava com dó dos cananeus, não estou mais não. Eu achei que eles estavam sendo injustiçados. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. Olha só. Confirmou a promessa. Porque na hora de ter chegado e falou assim, nossa Senhora, como que eu fui acreditar nisso? Será que Abraão pensou assim? Presente grego? Presente de grego. Será que é isso mesmo ou será que é ilusão? Porque o desafio é grande demais, porque nós queremos coisas fáceis e não estamos dispostos a pagar o preço da mudança. A gente quer a mudança lá, sem pagar preço. E o preço não é barato. Aí você não confia aqui, o preço é barato, não, é caro. É muito caro. E aí o que aconteceu? Aí Deus deu um colher de chá. Não deu um colher de chá? Aí ele não apenas disse, mas apareceu a Abraão. Tá? Apareceu a Abraão e disse. Então agora que o negócio ficou concreto demais, que está pesado demais, então as manifestações terão de ser mais ostensivas. Então, da mesma forma, o desafio fica grande, mas a misericórdia dá recursos para que a gente possa se sentir fortalecido e perseverar no caminho. Então, apareceu e disse, a tua semente darei até esta terra. Veja bem, é a ele, gente? Não, a semente. Olha, na verdade, eu te falei aqui tudo. Não é bem assim, né? Não é bem assim.
essa terra vai ser, aí fechou essa semente. Então nós estamos falando de futuro? Nós estamos falando de futuro. Então aquilo que há de vir desde o seu potencial de manifestação, aí sim, para esses que eu vou dar essa terra. E edificou, mas olha só, gente, Abraão está terra muito especial, né? Diante disso, e edificou ali um altar ao Senhor que ele ia aparecer. O que é edificar um altar? Acreditou? Acreditou, materializou a crença e construiu aquilo que poderia ser a expressão máxima da reverência ao Deus Santo. Então, realmente, é um patriarca que tem, né, todo o mérito dessa conquista na história da humanidade. Sem dúvida. Da história da humanidade do ponto de vista em relação com Deus. Que a gente fala assim, ao povo hebreu, na semana fala no livro A Caminho da Luz, assim, umas frases, né? Essa pessoa sintética no livro A Caminho da Luz, né? Super sintético. Aí nós temos assim, ao povo hebreu, nós devemos, a humanidade deve. O quê? O Deus único. A semente do Deus único. Mas para poder falar isso, aí nós temos que conhecer toda a trajetória, o tamanho dos desafios vivenciados por esse povo. E como nós comentamos, nós estamos agora, a partir do momento, do capítulo 11, nós já estamos no estudo da Bíblia, trabalhando com conteúdos que são reconhecidos historicamente. Nós estamos falando que aconteceu, né? Então, agora isso aconteceu de fato. E aconteceu dentro de um contexto que nós podemos até falar, não nos complicar demais, porque a história era outra, a cultura era outra, as crenças eram outras, mas aconteceu. E com desafios concretos muito sérios, muito difíceis. E aqui sim, Abraão devolve como resposta a construção desse altar. E moveu-se dali, e vejam bem, para a montanha. Fez o altar e ainda foi para mais alto, foi para a montanha. Olha só a trajetória espiritual. Moisés foi para o deserto foi para o Sinai. Tá certo? Então esse movimento da saída da casa do pai, da libertação, vai para Arã, de Arã vai para Canaã, de Canaã. Eles ficam no altar e o altar vai levar para a montanha, porque ele tinha que se manter num patamar para sustentar aquilo que seria definido para o futuro, e ele já sabia que não era para ele. No início ele pensou que era ele. Não é isso? No primeiro passo. Depois ele percebeu, negócio é ali não. Está muito complexo, está muito estruturado, tudo que está aqui em Canaã. E aí vem uma revelação e um novo passo, uma nova aliança de fé, sim, mas em uma fé que é respondida com o altar. E aí ele fica, né, nessa montanha, a banda do Oriente de Betel, e armou a sua tenda. Que armar a sua tenda, o que é, gente? Vocês moraram ali, não quer? Sim, sim. Vocês moraram ali, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor de novo. E invocou o nome do Senhor. Não apenas um altar, mas um altar que tinha uma destinação, que era a oração, né? Invocar aqui a oração. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então todo o movimento exige uma retirada. Então nós observamos movimentos espirituais necessários para que as mudanças aconteçam, né? Nós vamos fazer muitos movimentos até estarmos prontos para recebermos a promessa.
recebeu a promessa no momento de visão. Você já tinha uma visão sintética. Está pronto? Não. Os desafios acontecem, uma nova etapa, novos desafios, impactos com o nosso homem velho, que o nosso homem velho está muito estruturado, e aí vem a história dos coelhos, passa o perigo, aí você volta para a sua mesmice. É melhor voltar para a mesmice. Totalmente desvinculados dos perigos inimigos. Aí a gente volta para a zona de conforto, e faz dentro do automatismo. Aí, sim, surge um novo desafio. Mas é isso aqui? Como que eu vou acomodar essas abóboras? Aí o senhor falou assim, olha, não é você que vai acomodar essas abóboras não, porque na verdade, isso é para a sua semente. Aí ele falou assim, então é para a semente? Então eu penso numa ação. Então não é uma concentração, não é uma fé trabalhada. Agora é uma fé genética vivida na oração. Então ele constrói o altar, vai mais para cima, constrói o outro altar e fica em oração. É conexão. Exatamente. Para que um novo momento eu possa trabalhar o que é importante de uma fé diferenciada. Dentro da descendência, sempre geram filhos. Dentro dessa questão de gerar os filhos, eles edificam, deixa eu buscar aqui, eles edificam, dentro da descendência, eles têm os filhos, dentro dessa concepção dos filhos, segundo as gerações e suas nações, eles dividem essas nações nas terras. Então, sempre dentro dessa descendência, essa geração busca edificar nações e há divisões de terra. E aí nesse final você deu curso. Essa fé genética, que eles trabalham todas essas gerações, edificam seus filhos, de acordo com essa nação que ali é criada, vamos dizer, aquele povoado todo, para depois nós chegarmos. A fé genética já existe, para depois trabalhar essa fé, para estar no cume dessa montanha e edificar ali, nesse altar, buscar. Então realmente é uma escala evolutiva impressionante, a gente buscando essa descendência, que nenhum deles ficaram sem ter filhos e construir nações, mas também não ficaram sem piso, sempre dentro da terra. Um piso seguro, construção interior, para depois ir ao cume da montanha, ou seja, conseguimos caminhar. Aí nesse caminhar está desenvolvendo essa fé genética que é trabalhada aqui e agora. Tá. Então, dentro do que vamos tentar assim, fechar o pensamento que a Beth trouxe para ver se é isso que a nos diz. E mesmo diante dos nossos desafios, mesmo diante daquilo que representa o nosso real, ainda aquém das propostas libertadoras, nós jamais ficaremos sem piso. Sempre existirá um piso para a humanidade. Um piso mais denso, mais concreto, mas será o piso. E a misericórdia se manifesta a partir desse piso que é oferecido às pessoas. Não importa se seja dando o vale dos suicidas. O que é o vale dos suicidas, gente? O piso adequado. É o piso oferecido, que a gente fica falando que a gente imagina que o vale dos suicidas é o quê? Um lugar de martírio. Depende. A gente precisa imaginar. Vale dos suicidas. Mortos da vida, né? Vocês já viram como que é? Mas quando a gente estuda assim, o plano espiritual, quando a gente vai fazer o estudo da evangelização, né? Plano espiritual. Aí, os vales dos suicidas, existem vários dos suicidas, em várias regiões. Exatamente. E sabe o que são os vales dos suicidas? São lugares construídos a partir da produção mental daqueles que sofrem, mas que são resguardados pela misericórdia. Quem que trabalha no Vale dos Suicidas? É Maria Santíssima, com toda a turma dela? E que eles ficam ali resguardados, protegidos, para que não fiquem tão expostos. Um ambiente de regeneração. Então é um lugar de expurgo, das suas produções, até que eles possam ser recolhidos em outros ambientes. Sem dom, nem sentir assim,
Mas porque a gente pensa que é um lugar de purgação como se fosse, foi do inferno, na verdade, eu não tenho isso, né? E como se não tivesse, como se estivesse relegado, abandonado. E na verdade, o que eles nos ensinam é um pouco diferente. É que mesmo aqueles, dentro do piso que era próprio, dentro da eleição equivocada, eles não ficaram órfãos. É nesse sentido, da misericórdia do Pai. É isso que eu estou querendo, né? É isso. Foi isso que você falou? Porque nisso todos nós temos essa fé aí, em que não nos deixam órfãos a qualquer momento. Eu vou antes de dar a palavra, eu vou fazer uma... Tem um tempão que eu li essa história aqui, gente, do irmão Chico, e eu acho essa história tão interessante que eu estava vendo isso todo dia atrás, sabe? Todo dia atrás do livro, assim, o dia que der uma brecha eu vou contar essa história, tá? E eu acho que hoje deu a brecha para hoje eu vi. Então você vai gostar dela, viu, Adriana? Que ela é muito bacana. Chama do livro Cartas de Crônicas. Cartas de Crônicas é o capítulo número 17, cujo título é Influência do Bem. Vale a pena, tá, gente? Diz você que os espíritos exageram os temas da caridade, lançando livros, escrevendo crônicas, pronunciando conferências e traçando anotações em torno da sublime virtude. É uma salvação, né, gente, na caridade, né? Faz a caridade uma salvação. E aí vem a pergunta assim: assistência social não será obra para o governo? Pergunta você com a serenidade de quem se julga exonerado de auxiliar o corpo de bombeiros na liquidação de um incêndio. E acrescenta: creio que os desencarnados, a título de beneficência, não deveriam estimular a preguiça e a vagabundagem. Mostra isso, hein, gente? Não posso dizer que você fala assim, você é um ser homem, nascido de viver humano, com todas as facilidades do pão e da educação. E concordo plenamente com o seu ponto de vista quanto a esperarmos da ação administrativa solução adequada aos problemas da ignorância e da penúria. Entretanto, se nadador não estará braços amigos, não estenderá braços amigos ao banhista que um mar grosso ameaça com a morte, simplesmente porque o guarda esteja ocupado ou distraído no posto de salvamento. Gostaram da pergunta? Qual banhista não estenderá o braço àquele que está quase afogando, porque o banhista que tinha obrigação está distraído e não viu. Além disso, a caridade é ingrediente da paz em todos os climas da existência, não apenas aliviando os sofredores ou fornecendo caídos, mas também frustrando crimes e arredando infortúnios. Tá? Vamos guardar isso. Arredando infortúnios. Certo que a justiça é fundamento do universo. Contudo, o amor é a alma da vida. Quantos enigmas do ódio resolvidos num gesto de brandura? Quantas toneladas de sombra segregadas no tonel do sofrimento se escoam pelas prestas descerradas por um raio de luz? Compreendo que você, reencarnando qual se encontra, terá dificuldade para entender os obstáculos que a bondade dissolve em silêncio, mas desse outro lado da experiência terrestre, somos defrontados hora a hora por missões vivas que nos convidam a servir e pensar. O trabalho e a dor, o aviso e a aprovação fazem muito em benefício da alma. No entanto, a caridade propicia renovação imediata ao destino. Parece muito lá. A caridade propicia renovação imediata, tá, gente? Imediata ao destino. O pagamento é na hora, é à vista, tá? Não vai ficar para a vida futura, não, tá? Se eu contar para vocês, tinha uma amiga que ela gostava muito de ir em quiromante, tá? Então ela foi em quiromante, e aí o quiromante falou assim: seu destino está no atrás.
Vocês vão perder tudo. Os seus filhos não vão ter como estudar. Eu vejo aqui, até a casa onde vocês moram, vocês vão perder tudo. E quando foi uma época, ela comentou comigo essa história, e acreditando que estava essas demais, né? Tinha visto o futuro dela. Só que ela é uma pessoa muito dedicada ao trabalho assistencial. E aí se passaram uns 10 anos, eu falei, puxa, que engraçado, não aconteceu nada daquilo que foi dito. Você continua na mesma casa, os filhos todos estudaram em faculdade particular, porque não deu para entender, tá? Estava no certo não. Depois que eu li isso aqui, que eu vi que essa história aqui, ó. A caridade propicia renovação imediata ao destino. O Talmud, então aqui, Talmud, alinhando lições de sabedoria, conta que, então Talmud, você sabe o que é Talmud, gente? Vamos deixar aqui Talmud. Você cantar no Talmud. Talmud, alinhando lições de sabedoria, conta que 2 aprendizes do Rabi, Hanina, recusavam sistematicamente aceitar avisos e predições adivinhas, fossem eles quais fossem, tá? Um dia houve em que, penetrando na floresta, a fim de ganhar, ambos encontraram um velho clarividente que viu em torno deles 4 corpos de malfeitores desencarnados, desejosos de dar perseguição e morte. O mago, para não assustá-los em demasia, com as minudências da visão, citou as estrelas como buscassem nos astros as palavras que iriam anunciar e pediu-lhes considerassem os riscos a que se expunham, aconselhando-os urgente regresso à casa. Sombrios patrocínios lhes pesavam na marcha, mas razoáveis tornaram a aconchego doméstico dizer que provavelmente não sairiam vivos da mata. Viram-se os jovens da advertência prosseguindo adiante. Vencido o pequeno trecho da estrada, foram defrontados por um velhinho a lhes rogar algum recurso com que pudesse matar a fome. Rapazes não traziam consigo outro farmel que não fosse um naco de pão. Todavia, não hesitaram dividi-lo com o pedinte, que ele mesmo suplicou a Deus e lhes retribuísse a beneficência. Os improvisados ganhadores, sem maior atenção para com o Ocidente, muniram-se dos gravetos de que eles necessitavam e voltaram ao vilarejo, sem o menor contratempo que lhes cisnasse a alegria. Cisnasse a alegria. Foram e voltaram ao mesmo jeito. Certo homem, contudo, que observara a predição e aguardava os resultados, nós estamos igual, né? Nós vamos ver o que vai acontecer, né? Se nem eu fiquei, será que vai se perder a casa mesmo? Os filhos vão ficar tudo na pior? Será que vai ser assim mesmo? Tinha um homem que também estava na observação, como eu fiquei. E o que ele fez? Dirigiu-se ao clarividente, indagando com ironia, para não ser visto. Embusteiro, como explica seu erro? Os moços retornaram mais felizes que nunca. Cresceu intrigado, procurou os rapazes e, notando os libertos dos obsessores, que se lhes faziam acompanhantes, solicitou permissão para examinar os fardos que traziam. E desatados os peixes de maravilhas, foi encontrada num deles uma serpente morta cortada ao meio. Vixe, falou o mago, a morte estava aqui a tempo de arrasar. O golpe, porém, foi removido. Que fizeste para merecer a divina misericórdia que nos livrou do desastre fatal? Um dos interpelados informou que o único episódio de que se lembrava era simplesmente um encontro com um velho escaimado
com quem haviam os dois repartido a merenda. O adivinho mostrou regozijo indisfarçável e falou para o homem que o criticara: tudo agora está claro. O que se pode fazer se a lei de Deus se deixa influenciar por um pedaço de pão? Então, o que se pode fazer se a lei de Deus se deixa influenciar por um pedaço de pão? Desculpará você se recorro à base de antigos documentos hebreus para responder às suas cartas. Entretanto, se o ponto simples nos fala os créditos de um pedaço de pão doado com amor perante as leis divinas, imaginemos o júbilo que reinará entre nós quando soubermos criar a felicidade dos semelhantes, empenhando a fraternidade, o coração inteiro. Então, quer dizer, né, gente? Estava cercado de obsessores que estavam querendo realmente cobrar com a vida, né? Cobrar com a vida. Passou um laço. Então aqui é a questão, né? Dessa fé trabalhada a partir da manifestação da caridade, né? Então, quer dizer, fora da caridade numa salvação é isso, né? É exatamente isso. E a história é muito interessante, né? E aqui tem... Não é? Pode falar? Sim. Quando Jesus consegue discernir que o trabalho é nosso, tá. Não estamos fazendo a nossa vontade, né? Se é de virote ou se é uma obediência à vontade de Deus. Aqui é desafiante, mas pelas nossas tendências, nós podemos nos apoiar naqueles P. Vocês lembram dos P? Os 4 P? Vocês lembram dos 4 P? Não poder, prazer, poder, posse e prestígio. Tá? Esses elementos muitas vezes denunciam: eu estou fazendo para o meu prazer exclusivo, ou eu tenho uma visão em relação ao interesse coletivo. São diretrizes da reflexão, até para avaliar uma autoavaliação. Eu estou fazendo para manter o meu poder frente a esse grupo? Muitas vezes as brigas entre as pessoas são muito mais brigas de poder, não são? Não se ajustam, porque há uma disputa de poder muito grande. Vamos ver até quanto você faz. Porque as guerras, muitas vezes, são definidas muito mais por poder. Definir quem é que vai mandar. Então, o poder que é essa autoridade externa, que não é algo profundo da essencialidade do ser. Será que o meu desafio é a posse? Tá? Eu quero estender os meus domínios e assim assegurar para mim, para os meus, uma estabilidade, uma segurança, que a gente não acredita, né? A gente vê as histórias se repetem, né? Impérios que são perdidos, né? Quando deslocados de mãos, né? Você vê assim, aquela história que nós até falamos, né? Pai rico, filho, como é que chama? Filho nobre, né? Não, mas aqui nós falamos, não, pais ricos, filhos preguiçosos, tá? Nós falamos um pouquinho diferente. Pais ricos, filhos preguiçosos e netos pobres e saudosos, tá? Netos pobres e saudosos, porque não tiveram de trabalhar, né? Então nós sabemos que não dá para deslocar por herança as conquistões espirituais. Mesmo? Não dá para deslocar. Então as pessoas,
A questão do exemplo, como um componente fundamental, fica. Claro, nós temos essas eletivas a todo instante, mas na hora da verdade a gente fica que nem os coelhos. Nós somos advertidos com o perigo que aconteceu. Você viu? A fortuna foi toda perdida. Então agora, trabalhando na própria empresa, mas desabou. Porque o novo proprietário fez lá uma compaixão e está ali. Mas quem que poderia estar produzindo a continuidade está ali numa condição toda da qualidade alheia. Não acredita essas histórias? E essas histórias funcionam como o perigo do tiro lá no coelho. Mas aí passa um pouquinho, aí a gente volta fazendo o mesmo padrão, querendo dar tudo de graça dos filhos, para que os filhos tenham uma vida serena, tranquila, em segurança. Daí a gente vai cair de cena. Aqueles que estão com esse pensamento. Não caem de cena. E daí? Não deve se virar? Agora, será que também eu não estou pensando numa forma de assegurar o meu poder frente a esse campo? Então, quer dizer, pessoas controladoras, né? Que querem manter o domínio. São tantos desafios. Estou colocando assim ideias, tá? Outra questão, o prestígio. Prestígio, gente, é uma das coisas delicadíssimas, né? Porque o prestígio é uma coisa assim, impalpável, né? Impalpável, porque de fora a gente faz. O poder é tão impalpável, né? Agora o prestígio é antigo. O prestígio é mais sutil, né? Porque é aquele jogo de interesse e você acaba ficando numa posição em função das suas conexões, não é isso? Você pode não ter poder, você pode não ter o poder, tá? O poder, você pode não ter posse, tá? Mas tem o prestígio. Então quem tem o prestígio tem até a profissão hoje, né? Não vou nem falar o nome, mas quem tem prestígio tem as portas abertas, não tem os contatos, não é isso? Então aqui nós poderíamos fazer uma avaliação. Se isso é algo que tem a ver com a condição pessoal ou é algo que passa por um interesse coletivo. Paulo tinha prestígio, gente? Paulo tinha prestígio? Antes, né? Não, gente, mas na aula depois ele tinha prestígio. Ele tinha prestígio lá com os fariseus, mas ele continua tendo prestígio. É tanto que ele chegava nos lugares, não estou falando de um desafio, não, né? Estou falando de desafio dele, não. Mas só por prestígio. Então ele tinha muita influência. É tanto que, por que João não morreu? Né? Prestígio caiu. Então nós vamos percebendo como que o prestígio, mas ele está usando o prestígio em que sentido? Né? Então nós vamos ver. Muito mais aquilo. Eu sei, qual é o meu objetivo? O que eu querendo com isso? Porque quando eu quero, porque se eu quero ser uma bênção, aí eu vou ter isso aqui que o irmão X falou no final. Então é o seguinte, ó. Imaginemos o júbilo que reinará entre nós quando soubermos criar a felicidade dos semelhantes, empenhando a fraternidade o coração inteiro. Então, quando nós entendemos que não é só para os meus, mas que eu tenho que entender, tem que para poder dar certo, então é coletivo. Então, aí podemos... Então, quer dizer, eu quero que essa escola funcione bem e que tenha um currículo bacana, que ofereça condições, porque meus filhos estudam ali, ou eu quero que a escola, como uma entidade que visa a educação das crianças, ela melhore para que todos possam crescer. Diferente, né? E aí a situação vai acontecendo de forma a responder aquilo que eu moro, porque a colocação é muito interessante, né? A lei divina é influenciada por um pedaço de pão, né? Então nós precisamos é o como. E aí eu coloco a história que eu contei para vocês.
Essa família a qual eu me referi foi uma família de dedicação ao trabalho ao próximo, especialmente essa, a mãe, que foi assim, um plano de doação a vida inteira. Então era um negócio que eu tinha que passar para entender. Era, em termos do, vamos colocar entre aspas, né, do destino sombrio, algo muito desnecessário, sabe? O que ia acrescentar isso? Nada. Só penúria para quê? E ainda ia tirar mãos operosas que promoviam muito para muitos, promovia muito para muitos. Aí eles teve que deslocar as mãos delas para produzir um pouco para pouco. A misericórdia é quando a justiça... que é a inteligência suprema, gente, não é a inteligência suprema? Até nós que somos inteligentes menores, não temos que os ganhos, os bicos, isso não está valendo a pena não, né? Em termos, né, gerais. O nosso tema é abuso, sabe? Algumas pessoas falam que fossem dar a sua colocação, mas semana que vem, se Deus quiser, a gente retoma. Então, o Talmud fica